Então, uma boa tarde, né? Boa tarde, pessoal de casa. Logo nós teremos a companhia de pessoas de casa aqui. Nós estamos tendo gravações ao vivo e as pessoas estão participando, né? Hoje, então, nós vamos fazer o estudo do capítulo 9 do Evangelho de São João, né? Do Evangelho de João, capítulo 9. E já vou ressaltar, já vamos começar pensando na seguinte questão, que a gente já viu até agora. Nós já tivemos alguns estudos gravados, outros que a gente começou no começo antes de gravar, antes de tudo mais a gente já teve, né? Então eu vou começar a pensar com vocês a dinâmica histórica do acontecimento, para a gente poder entender o Evangelho, tá? De hoje, do capítulo 9. Quero relembrar com vocês que houve, na época de Jesus, quando ele veio, ele foi um enviado, inclusive tem uma parte da passagem que fala sobre isso. Jesus ele foi enviado do Pai e houve uma divisão dentro da religião que tinha naquela época, que era o judaísmo, né? E nós vimos essa discussão no capítulo 7, no capítulo 8, né? A gente viu vários momentos essa divisão acontecendo. Hoje no capítulo 9 ele está ligado ao 10º, literalmente ele está ligado ao 10º. Parece que dá uma quebra do capítulo 9 com os que a gente já viu anteriormente. Eu dei uma lida, não tem muita novidade. Assim. Então, mas assim, o que é interessante a gente ver é o contexto histórico, né? Como que aconteceu naquela época em Jerusalém? Houve um conflito religioso, no qual Jesus ele rompeu, né, com aquela sociedade, e aí há alguns seguidores dele que futuramente, 100 anos depois, quando a comunidade joanina começa a surgir, e depois tudo começa a ganhar o nome de cristãos, né? A cristandade. A era da cristandade inicia ali. Então isso é bom a gente saber, porque nesse momento que houve rompimento com a diáspora judaica, que eu já falei, já mostrei para vocês outros encontros, que é aquele quando os judeus saem da sinagoga e montam outro tipo de sinagoga, são perseguidos e tudo mais, né? Com aquela questão de seguir Jesus Cristo, né? E isso é o que vai ficar muito evidente hoje. Hoje o contexto histórico é bem evidente nessa passagem, né? Eu pensei em nós fazermos o seguinte, ao invés de fazer do jeito que a gente está fazendo, aquela dinâmica de ir lendo, fazermos uma leitura corrida primeiro. Pode ler? Fazer experiência, né? Porque essa aqui eu acho que é interessante. O contexto histórico é esse, essa divisão, né, dentro do judaísmo. Então a gente faz uma leitura dinâmica primeiro e depois a gente vai pegando os pontos principais, como a gente vem fazendo. Quem pode ler? Vamos dividir aí. Pode ler. Se tiver alguma dúvida no meio do percurso, você pode questionar, tá? Eu já escutei, você quer acompanhar aqui comigo? Hoje eu não trouxe uma mais. Todos os encontros eu trago uma mais. Não dá pra gente acompanhar aqui. É o capítulo. Pega. Melhor. Senão, né? Melhor, né? Que aí a letra é pequenininha. Vocês vão ficar meio assim. Só diga pra ela que é diferente. As traduções são diferentes, mas... Da outra. Essa aqui é a... Cada Bíblia tem uma tradução, né? Essa aí é João Ferreira de Almeida, né? Então ela tem uma tradução. Essa aí foi traduzida do francês, depois foi verificado com o alemão. Né? Aliás, do alemão depois foi verificado no francês. Essa aqui, por exemplo, que eu tenho, ela foi traduzida do francês, depois foi verificada no alemão, juntamente com as línguas originais, né? Essa aqui também, do francês e depois do alemão. Tem essa. Essa é João Ferreira de Almeida. Também, essa aqui também é o mesmo 10. Só que ela é bem pequenininha, aí você escolhe. Essa aqui tem todo... É completa? Completa, essa aí. Nossa, é bem fininha, hein? Pequena. Nossa. Eu ganhei ela num outro estudo que eu estava fazendo. Mas qual a diferença dessas para as outras? Na hora da leitura... Na verdade, assim, que... a questão bíblica, né? Vamos falar então do livro bíblico. Os livros bíblicos, eles têm diferença de traduções, os livros, né? Porque, por exemplo, quando o Lutero fez a primeira tradução para o alemão, ele não se sentiu bem com alguns livros. Ele tinha uma questão com alguns livros, ele não colocou. E dessa Bíblia que ele traduziu do alemão, surgiu a Bíblia que é João Ferreira de Almeida. Então ela tem livros a menos. Mas isso foi uma coisa lá atrás, né? Lá no século XVI, quando ele começou a traduzir e tudo mais.
ele não tinha alguns critérios que ele não queria. Ele não achava interessante. Né? Achou? Tem o S. João 9. Essa aí já tá. Já tá mais fácil. Só que essa é bem antiga, essa é do meu pai, já tá até a capa dela solta. E aí o que vai diferenciar um pouco é a própria colocação de palavras, ordens. Por exemplo, assim, vou usar um exemplo, tem livro que fala quão grande é, por exemplo, aí tem outros que vão falar assim, bem-aventurado, grandíssimo. Tá? Então, tipo assim, poucas coisas, palavras que vão diferenciar, mas o intuito, o sentido é o mesmo. Né? Pode pegar aqui? Pode, Fica à vontade. Espera mais um copo. Um copo pra você. Eu posso Toma aí. tomar. Senão você pega ali, ó, no armário. Só Também, pegar só ali. pegar. Vamos lá. Essa é a porta. Sim. O cego de nascença. Jesus cura a cegueira dos homens. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos perguntaram: Mestre, quem foi que pecou? Para que ele nascesse cego? Foi ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Não foi ele que pecou, nem seus pais, mas ele é cego, para que nele se manifestem as obras de Deus. Nós temos que realizar as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Está chegando a noite e ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dizendo isso, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e com o barro ungiu os olhos do cego. E disse: Vá se lavar na piscina de Siloé. Esta palavra quer dizer o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, perguntavam: Não é ele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: É ele mesmo. Outros, porém, diziam: Não é ele não, mas parece com ele. Ele, no entanto, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que seus olhos se abriram? Ele respondeu: O homem que se chama Jesus fez barro, ungiu meus olhos e me disse: Vá se lavar em Siloé. Eu fui, me lavei e comecei a enxergar. Perguntaram-lhe: Onde está esse homem? Ele disse: Não sei. O 13. Conduziram o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado, o dia que Jesus fizera lama, ele abrira os olhos. Os fariseus perguntaram-lhe novamente como tinha recobrado a vista. Respondeu-lhes: Ele aplicou-me lama, teus olhos, lavei-me e vejo. Diziam então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros diziam: Como pode um homem pecador realizar tais sinais? E havia cisão entre eles. De novo disseram ao cego: Que dizes? De quem te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. 18. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora viam. E perguntaram-lhe, dizendo: É este o vosso filho que vos dizeis ter nascido cego? Como vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará sobre si mesmo. Seus pais disseram isto porque temia os judeus,
Portanto, já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessar ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Tem mais? Quer ler um pouquinho, moço? Obrigada. Lê um pouquinho pra gente É, ver, vamos lá. assim a gente vê a Faz diferença de uma e da outra. Não, obrigada. Eu sou péssima pra ler. Não tem problema, só Vai lê que Deus devagarzinho. Você não é péssimo, não. Por isso é que seus pais disseram. Nossa, eu até esqueci, que era 25, né? 23. Hã? 23, tá certo. Tá certo, né? Por isso que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vou disse, e não ouviste. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer vós também seus discípulos? Então injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou Moisés, mas este não sabemos de onde é. Pode ler. 30, né? É isso. Ele respondeu: isso é de admirar. Vocês não sabem de onde ele é? No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve aquele que o respeita e faz a sua vontade. Nunca se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não vem de Deus, não poderia fazer nada. Eles disseram: você nasceu inteirinho no pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus, ouvindo dizer que tinha sido expulso aquele que fora cego, foi à procura dele e perguntou-lhe: você acredita no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é ele? Senhor, para que eu acredite nele? Jesus disse: você o está vendo, é aquele que o está falando. O cego que tinha sido curado disse: eu acredito, Senhor, e se ajoelhou diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam perto dele ouviram isso e disseram: será também que somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam nenhum pecado. Mas como vocês dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Primeira coisa que as pessoas não se questionam quando vê essa passagem, né? E é uma coisa que eu estava pensando aqui agora, no final dessa leitura. Um cego de nascença que é curado. Se ele é cego de nascença, ele não enxerga. Como que ele sabia quem era Jesus? A primeira pergunta que eu faço para vocês, né? Porque assim, eu posso começar hoje perguntando para vocês o que vocês podem me dizer dessa passagem sobre o cego. Só que a lógica é tão lógico, é tão racional isso, que se o cara é cego de nascença, ele nunca enxergou nada. Jesus vai lá, põe lama no olho dele, ele vai para Siloé, lá na piscina de Siloé, se lava e volta a enxergar. Como que ele tem certeza que era Jesus que colocou lama no olho dele, sendo que ele não via antes? Então, para começar, já cai por terra aí. Por que eu falo isso? Porque eu já ouvi várias pregações, tudo,
sempre batendo no pé na tecla que é o cego de nascença, um cego mesmo, né? Como a gente conhece hoje, uma pessoa que não tem visão. Mas a passagem de hoje, como eu já disse na introdução, ela não se reporta a quem é cego. Esse milagre não trata de quem é cego, cego de visão, né? É um cego de visão, mas é uma cegueira, a gente poderia dizer, espiritual, né? Olha como que é interessante aqui no livro, utilizando esse livro aqui, leitura do Evangelho de segundo João, volume 2. Aqui fala o seguinte: Jesus saiu do templo, ao passar se detém diante do cego, a quem ele dá a visão, e quem ele obtém o ato de fé. Os fariseus, desconcertados por ouvirem as suas próprias cegueiras sendo denunciadas. Então aqui vamos desmistificar isso. Não é um cego de visão, é um cego espiritual, é um cego que não enxergava Jesus Cristo como Senhor. Lembrando que no capítulo 7 e 8, o que a gente viu no capítulo 7 e 8, que é o mesmo, né? É continuidade. Foi dividido também para nos facilitar. O que a gente viu nos outros encontros passados? Que ali estava tendo uma briga, uma disputa. Eu falo briga porque realmente foi uma briga teologal lá, né? Das comunidades. Uma comunidade que dizia que Jesus confessava a fé em Jesus Cristo e outra que não confessava. Fala da fé, né? Então aqui ele sai do templo, ele saiu do templo e se encontra diante desse cego. Assim, pode ser que essa pessoa estava lá na sinagoga naquele momento. E de ter visto o que aconteceu, de ter ouvido Jesus, começou a enxergar Jesus. Enxergar no sentido de que, nossa, eu reconheço Jesus Cristo, né? Então eu acho que isso é uma coisa para já desmistificar nesse grande segredo aqui. Então agora a gente vai começar a trabalhar passo por passo. Posso fazer uma pergunta? Sim. Porque logo aqui no início, no primeiro versículo, os discípulos perguntaram, né, a Jesus, quem no caso, por que o cego era cego, né? Por quê? Qual o motivo? Isso, a gente já vai ver isso agora. A gente vai entrar agora aqui, exatamente, ó. Ao passar, ele viu um homem cego de nascença. Cego de nascença aqui, quando o teólogo colocou isso na Bíblia, aqui no livro de João, ele colocou exatamente que cego de nascença é quem está dentro daquela doutrina passada. Ou seja, aqui ele está falando que esse cego, ele vive na doutrina judaica. Então é um judeu que está dentro da doutrina judaica e ele é cego por não reconhecer Jesus Cristo. É essa cegueira que ele está falando aqui. Então, ó, ele viu um cego de nascença. Ele nasceu na cultura judaica, ele nasceu na religião judaica. Então ele não conhecia Jesus. E é interessante que no final, por isso que eu achei interessante a gente ler de uma forma corrida o texto, no final eles vão disputar lá na disputa deles e falam assim, você é discípulo dele, mas nós somos de Moisés, nós somos da Torá, nós somos do livro das leis. Então exatamente esse cego de nascença é alguém que está, como que eu posso dizer, uma casca dentro da sua religião, dentro da sua doutrina. É isso que significa o cego de nascença. Ele está nessa passagem, nessa linha de pensamento aqui, né? De João, aqui nesse livro. É claro, assim, outras vezes que a gente for ver cego na Bíblia, em geral vai falar sobre cego nesse sentido também. São poucas vezes que tem cegueira que diz cego mesmo, assim. A maioria das vezes está falando cegueira no sentido de visão espiritual, de poder enxergar a verdade. E é interessante porque, como eu falei, né, até para você no começo, é sem vínculo religioso o nosso estudo, é só bíblico-teológico. É interessante que quando a gente está muito encrostado dentro de uma religião, também a gente fica meio cego. A gente não enxerga, né? Exatamente. Eu não sei se vocês concordam. Mas, não, eu entendo, concordo sim. Mas aqui, perguntando se nasceu, por que ele nasceu cego? Porque foi o pai ou a mãe que pecou. Aí Jesus está falando que nem o pai nem a mãe deles pecaram. Eles nasceram assim para... Então, calma aí, Janói, vamos lá. Você ainda está pensando no cego que nasceu cego sem a visão.
Aqui, Tá falando aqui. não é sem a visão, eu estou te explicando isso agora. Não é visão de olho, ele não é falta de enxergar, porque Será não que eu tem sou olho. cego também? É a visão de não conseguir entender que Jesus Cristo é salvação. É essa visão que ele não tem. Mas o que está relatando aqui, Cleudemir, realmente é da cegueira visual. Não. Aqui é lógico que a gente parando para ler somente, sem Primeira teologia. vez do estudo nós vamos entrar aí. Não, olhar o texto sem a teologia é assim que a gente vai enxergar. É assim que os pregadores aí fora sempre fazem. É dessa forma que a gente entende. Manifestasse neles as obras de Deus. Que obras seriam essas? Então, vamos lá, vamos devagar. Ao passar, ele viu o homem cego de nascença. Acabei de explicar para você que cego de nascença é porque ele nasceu dentro de uma doutrina religiosa daquele tempo. Ele nasceu dentro do judaísmo. Por isso que ele não enxergava Jesus Cristo como salvação. Seus discípulos perguntaram. Interessante que quem começa a interpelar aqui nesse capítulo não é ninguém. É os discípulos que estão com Jesus. Porque exatamente os seus discípulos que estão com Jesus, eles têm uma certa visão já. Eles já enxergam Jesus Cristo. Então eles perguntaram, Rabi significa mestre, né? Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Porque ele nascesse cego. Aqui é lógico, olhando assim, somente o que está escrito aqui, a língua portuguesa, do jeito que está, na nossa tradução, realmente, a gente vai pensar no cego que não tem a visão da luz, visual, né? Mas aí ele está falando aqui, ó. Quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Aí Jesus respondeu, nem ele e nem seus pais pecaram, mas para que sejam manifestadas as obras de Deus. As obras de Deus aqui é que ele vai reconhecer. Lembrando do capítulo 8º e do capítulo 7º que nós já vimos, qual que era a questão lá maior? A falta de credibilidade em Cristo. Falta de acreditar. Lembra que qual que foi o pecado que a gente viu lá no capítulo 8º? Vamos voltar no 8º? Que nós vimos no último encontro que a gente teve. Memória tá maravilha, viu? Não, é Gostando gostaria. da gente voltar aqui. Qual que é? Deixa eu só achar aqui o versículo certinho. Você pode pôr um pouquinho lá pra mim? Que fala do crer lá, do acreditar. Quando tiver deselevado, filho do homem, então sabereis que sou eu, nada faço por mim mesmo. Leia o capítulo 8, do versículo 21 até o 29. Aí vamos começar a ler. Do 21 até o 29. A gente não vai ler tudo, mas vamos começar a ler. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me, buscar-me-eis, e morrereis de vosso pecado. Para onde eu vou, não podereis... Ó, só um minutinho aí. Aqui tá falando já do pecado, certo? Aí vós me procureis e morrereis em vosso pecado. É o mesmo pecado que está aqui falando. Quem pecou, ele ou seus pais? Mesmo pecado. Aí vai, continua. Só um instante, eu vou tentar entender aqui. Diz depois Jesus outra vez. Eu retiro-me, morrerei no vosso pecado. Para onde eu vou, não podereis vos vir. Dizeu, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não podeis vós vir. E dizia-lhe, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vós disse, que morrereis em vosso pecado. Porque se não credes que eu sou, morrerei em vosso pecado. Para aí. Da fé, da Olha aí. credibilidade, né? Exatamente. Jesus. Olha aqui como que é a questão. Aqui em cima ele falou que vocês vão morrer nos vossos pecados. E aqui embaixo ele está falando o quê? No 24. Disse-vos morrereis em vossos pecados porque não credes que eu sou. Lembra que a gente estudou isso aqui no 8º, no capítulo anterior, falando exatamente qual que é o grande pecado que está aqui. É o não acreditar em Jesus. Vamos para o 9. Um cego de nascença
que está dentro do judaísmo não enxerga Jesus. Até o primeiro momento. Ele vai enxergar, ele vai entender. Ele vai professar fé em Jesus lá embaixo. Lá no finalzinho do capítulo 9. Só que até então, nesse primeiro momento, ele não está enxergando Jesus. Por causa da fé? A fé. Ele não tem a fé em Jesus ainda. Por mais que ele já começou a buscar Jesus. Eles creem em Moisés, mas eles não creem nesse... que eles estão esperando a vinda. Sim. Hoje eu estava lendo com entendimento, desculpa, Marta, interromper sua fala. Eu estava lendo totalmente com a visão, igual está escrito aqui. Fundamentalista. E aí é um grande problema, porque a teologia ela não pode ser fundamentalista. Quando nós somos fundamentalistas nas passagens, a gente faz as atrocidades que tem hoje em dia no mundo cristão em geral. Por aí afora, que a gente vê lá que o vídeo do comecinho, né? A mulher que foi pra igreja e... Mas isso é o que está sendo dito aqui. É o que a religião faz. Porque é da forma que é passado pra gente dentro de determinada religião. Seja o evangélico, seja o católico, o padre ou o pastor, ou qual é a visão deles que eles passam Quer dizer que eles pra estudam gente, né? isso aqui também? Eu estudei mesmo. É para estudar, né? É para estudar. Só que lembra que eu falei lá no começo, eu tive um professor lá na teologia que falava, vocês aqui podem ser igual patos ou não. Porque o pato é aquele que vai dentro da água, sai e tá sequinho. Não absorveu nada. O que o professor nos passava? Exatamente essa cegueira. A gente pode estudar e não compreender nada do que foi dito. E aí nós seremos cegos também. Exatamente. Eu vou ser bem sincero, eu leio uma coisa quando estou no capítulo, eu já passou uns 2 capítulos anteriores, eu já começo a esquecer. Então eu vou entender mais aquilo que eu estou lendo. Os outros já deu esquecido também. Não, Até. mas eu vejo assim. E a maioria das pessoas, só um instante, a maioria das pessoas também é assim, mano. Não é igual vocês. Mas o que nós estamos lendo aqui não é o que está acontecendo agora com a gente na igreja. É exatamente isso. Porque de repente, se o pastor, o padre, eu sei lá, O segmento religioso aí, É. se ele chegar lá na frente, diante de todas as pessoas e falar da cura desse cego aqui, e falar que essa cura é tirar mesmo a venda dos olhos, é você crer somente em Jesus, deixar de acreditar nessa sei lá, Qualquer coisa, né? esse milagre, essa baciada de milagre que existe. Acreditar Teria. que... Você acha que teria o padre ou sei lá, o líder que tiver, religioso, que tiver ali à frente falar isso, no próximo encontro dele, quantas pessoas, quantos fiéis vão estar lá? É que muitos procuram a cura, Então, a libertação. por isso não vai entender isso aqui, não vai entender o que é esse enxergar com os olhos da fé, crer em Jesus. Eu penso assim, eles não falam mesmo sim. por isso, porque vai esvaziar as igrejas, vai fechar a Mas igreja, vai... eles não Porque podem- é isso que vai acontecer. Eles não podem ser Fundamentalistas. Então, mas Como é que infelizmente- você é professor? Aí você estuda, você aprende uma coisa e vai passar de outra forma. Pra você continuar dando aula. Isso não existe. Infelizmente... Mas infelizmente é o mundo É que nós assim. estamos. Né? Por isso, esse é o grande desafio do nosso encontro, do nosso grupo. Por isso que muitos no começo vieram, aqui estava cheio de gente, mas não pararam. Por isso que só permanece nós 3, 4, de vez em quando vai mais ou menos. Por isso, porque você enxergar essa verdade e compreender essa verdade e voltar para o mundo que é a grande maré aí fora, entendendo isso tudo e vendo que tudo que está se passando por aí afora é uma grande ilusão, não vou falar mentira, porque também não posso ser audacioso, que tem as suas verdades, né? Mas a gente vê uma ilusão muito grande de busca constante de Deus e de uma forma errônea. Opa, realmente, por isso que a gente, cada dia que passa, a gente sempre está nos mesmos. Porque ainda nós queremos ainda buscar uma verdade. Uma coisa bem óbvia, tem muitas pessoas intelectuais, né? Cristãos. Mas tem muita gente ingênua. Muito. E aí, o grande desafio nosso está aqui, exatamente em demistificar essas coisas. Né?
essa cegueira mesmo, arrancar essa cegueira das nossas vistas, né? Porque nós somos vendados. Quando a Mas gente... se ele não enxergava por causa da fé, então por que ele não conhecia Jesus? Ele não sabia como Jesus era. Então por que ele confiou e lavou o rosto dele, se ele não sabia quem era? Porque ele com certeza aqui, ele estava envolvido no capítulo 7 e 8, que estava tendo uma discussão. Então com certeza, quando Jesus sai do templo, porque aqui foi uma saída do templo, ele saiu do templo e ele encontrou esse cego. Mas não é que esse cego estava ali na rua. Talvez esse cara estava no templo só observando. E ali Jesus, ele sabe de que é nele que vai acontecer um milagre, que é o que a gente vai ver, né? Que é ele. E aí Jesus vai até ele. Os discípulos interpelam, mas então ele que não enxerga, quem pecou, ele ou os pais dele? E aí Jesus vem falar exatamente essa pergunta, né? Nem ele nem os pais dele, mas é para que a glória de Deus se manifeste. E a grande glória de Deus é o que a gente vai enxergar aqui no texto, que é ele perceber e dar testemunho de Jesus Cristo. Tem até assim, voltando lá no capítulo 8, que olha quando ele fala aqui, a verdade liberta. Capítulo 8, qual o versículo? 9. No 31. 31. Do 8 mesmo? É. Então Jesus disse para as autoridades dos judeus que tinham acreditado nele: se vocês guardarem a minha palavra, vocês de fato serão meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. Então é isso. Creu no que essa é a questão do verdade que discipulado. libertou. Então acho que o conhecer, o crer em Jesus foi exatamente isso. Ó. Essa verdade aqui do discipulado é o que depois vai ter lá atrás, de novo, no que a gente leu na corrida, né? No 9, no qual eles vão questionar. Então você é discípulo dele. Nós somos de Moisés. Que ele fala aqui, né? Para ser discípulo dele, você tem Essa que parte acreditar. do cego aí é que tá pegando. Mas eu Aqui acho no, que isso cego, aqui tá... no versículo 7 está escrito: e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Nessa Bíblia aqui colocou parênteses, que aí colocou o significado. Siloé significa Enviado. o enviado. Isso. Ele foi, lavou e voltou-se vendo. Jesus, para que Jesus colocou a lama no olho dele? Então, a gente vai entender tudo isso aí. Agora essa questão do mais Siloé... nesse contexto aí, tá mais para uma visão... Não, mas a gente vai entender, porque na verdade esse símbolo da lama e da água, do lavar-se na banheira de Siloé, é o batismo. Jesus o batizou. Não, Jesus, É um batismo diferente. é o batismo. Deixa eu ver se está aqui nessa. Não, não está nessa aqui. Essa aqui só é a divisão do capítulo, das cenas, né? Aqui. E essa parte que eu falei do batismo eu não marquei. Deixa eu ver se eu acho. Mas a gente vai chegar aí ainda. Como você já levantou a hipótese, deixa eu ver se eu acho essa resposta. Né? Vamos seguir que a gente chega lá. Mas só um minutinho. Eu ia marcar ainda, mas eu acabei que eu não marquei essa parte que fala do batismo. E agora para achar. De maneira joanina, senão. Ó, eu vou ler o que está aqui, ainda não é o que você perguntou, mas ó como está aqui. A maneira joanina, o sinal é devidamente contrastado por atores. Lembrando que eu já falei, o livro de João é uma grande obra de arte, né? Então é contrastado por atores estranhos aos acontecimentos. Isso ocupa um lugar de admiração que coroa os relatos sinóticos de milagre. João não trabalha milagre, ele trabalha sinais. Nos sinóticos, que é Marcos, Mateus e Lucas, vão trabalhar milagre. Em João, sinais. Isso a gente tem que ficar bem claro para entender todos esses sinais que estão aqui. Essa cura não é um milagre, é um sinal. Um sinal que Deus está operando no meio do povo. Isso que importa para nós em João. Sempre coloca como sinal, né? Isso.
Capítulo 9 é o sexto sinal. Tem na sua também, não tem? Se não escrito sinal aí em cima? No título, capítulo 9. Vê como está o seu título. No meu vem como sinal. É de João? É. Só segundo João. Tem. Não? Não, mas é no capítulo 9. É, não. É o título do capítulo 9. Sexto Cura de sinal. um cego de nascença. Cura de um Mas cego. não veio como sexto sinal? Ah, a minha vem dividida em sinal. Então, mas Cura então cego. assim, pra gente focar, saber, o Evangelho de João vai trabalhar sinais, não milagres, certo? Então aqui onde que eu parei é por um... Isso ocupa um lugar de admiração e coroa os relatos dos sinóticos de milagre. E não por acaso, os sinais de Jesus convocam a uma opção que compromete diante do mistério. O que é prodígio significa, aqui, são as pessoas da sociedade que, encontrando o miraculado, não acreditam em seus olhos e espiam opiniões contrárias. Ou seja, não acreditam. Os seus olhos ainda veem opiniões contrárias. Está vendo tudo aquilo, está acontecendo um milagre, o sinal, estão enxergando que Jesus é a luz do mundo, que é o que o capítulo vem tratar, mas mesmo assim eu não olho para a luz. Eu continuo preso no meu passado, nas minhas doutrinas. Né? João apresenta os fariseus. Eu não vou achar agora, não. Mas depois eu mando para você o que eu leio de novo isso aqui. O ex-cego tem idade para dar testemunho válido. Ele mostra o conhecimento da lei. Traduzindo, o que isso aqui significa? Ele mostra o conhecimento da lei. Ele tem idade. Ele conhece o Antigo Testamento. Ele conhece a lei da Torá. Ele conhece Moisés. Ele conhece os profetas. Ele tem conhecimento do mundo judaico, da doutrina do judaísmo. Por isso que fala que ele tem idade para dar testemunho válido. Que versículo que é esse aí mesmo? Não, aqui a gente vai ver sim, ainda. sim. Eu estou falando, assim, é só interpretação teológica, né? Uhum. Eu já aí, no caso, eu entendi assim, ele é de maior, já sabe. Não, então, o de maior aqui é exatamente pensando assim, que está começando algo novo. Se é algo novo, então já existe algo mais velho. É nesse sentido. E o que é o mais velho? A lei, Moisés, os profetas, a Torá, os 5 livros iniciais da Bíblia, que é a Torá que o judeu tem. O judeu até hoje está preso com a Torá. E a Torá é mais velho que esse novo que acontece, que esse milagre. Por isso que ele tem idade. A idade é exatamente porque ele se reporta ao judaísmo antigo. Então, por ele se reportar ao judaísmo, por isso que eu falei, o contexto aqui é histórico. Lembrando que qual que é o problema histórico aqui acontecendo? É uma disputa do judaísmo que já tem as suas bases estruturadas e tudo mais, com algo novo. Jesus, os seguidores de Jesus. Lembrando para vocês também, para você que está vindo hoje, que o livro de João acontece 100 anos depois já do início da cristandade. Já tem as comunidades cristãs. Só que mesmo as comunidades cristãs, lá naquele espaço está tendo brigas e conflitos. 100 anos é muito tempo, hein? É muito tempo, só que ainda está tendo a mesma disputa que teve lá atrás. Então João, ele está trabalhando, os autores do livro de João estão trabalhando essa dinâmica que, peraí, aqui está vindo os judeus questionar por que nós somos novos judeus que estamos seguindo Jesus Cristo. Nós somos judeus cristãos, porque naquele tempo ainda se pensavam assim, porque o termo cristão surgiu depois ainda. Então, peraí, nós somos judeus cristãos. Por que os judeus lá estão vindo questionar a gente sobre o nosso método de viver a partir de agora? E lembrando que o medo que eles colocaram aqui no texto era o medo da perseguição dos judeus. Os judeus perseguiam os cristãos. Uhum. Né? Da mesma forma que voltar em Paulo. Vou lembrar Paulo porque é um personagem que a gente tem bem evidente da Bíblia, né? Paulo, quando ele começa a perseguir os cristãos, depois ele se converte.
o judaísmo continua perseguindo os cristãos aqui nessa época. Hoje já é um pouquinho diferente, hoje já se aceita mais, tá? Existe aquela política da boa vizinhança. Né? Mas da mesma forma que teve época... Isso é tão histórico. O que aconteceu quando surgiu o protestantismo com Lutero? Briga entre cristãos. E cristãos matavam cristãos. Aqui judeus estavam perseguindo cristãos. Teve um momento na história da humanidade que os cristãos estavam perseguindo quem? Os árabes. E matavam árabes. Hoje é o contrário. Os árabes matam os cristãos. Mas é uma briga que está tendo constantemente. Então o que ele está falando aqui? Que era essa briga que estava tendo naquela época. Né? Todo mundo é do bem e fica brigando entre si. Pois é, para você ver como que é as coisas. Né? Isso é uma cegueira. É. Porque se a gente realmente perceber que tudo está ligado, até mesmo a diferença das religiões tem lá os seus lados positivos e que se encontram em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é cósmico, como eu já usei várias vezes esse termo, Cristo cósmico. Então ele é o grande elo de ligação de toda a humanidade. Ele é o elo de ligação com o Pai. E é isso que ele veio fazer aqui no mundo. E as pessoas, por segmento religioso, se distanciam, né? Essa é a Eu grande sou questão. crente, você é Será- católico, você será não que sei o quê. Então, sendo essas que Deus é um religião só. de São as candomblé, religiões que vieram para... budista que joga carta, tem alguma coisa físicas? Tem alguma coisa relacionada com a fé, com Jesus? Eles Você também não sabe? têm Sim. crenças também. Do jeito deles, mas tem. Aí você falou, por exemplo, no candomblé. No candomblé eu não posso dizer para você o nome da entidade lá que eles têm para... Mas na Umbanda, por exemplo, Oxalá, para a visão deles, é Jesus. É a mesma pessoa. Né? Dentro da Umbanda, eu tô falando. No candomblé eles também têm uma ligação com esse mundo. E tanto tem que... Da onde surgiu isso aqui tudo? Aonde surgiu isso aqui? Que local regional eles estão dentro do globo terrestre? Estão ali próximo da África. Eles vêm dali, da Etiópia, do Egito, tá ali. Então, ou seja, a religião matriz, que é o candomblé, está juntamente com a religião matriz, que é o judaísmo lá. Então, você acha que eles não têm ligação? Foi tudo próximo ali, né? Regional. Então, um conhece o outro, um sabe da vida do outro, vamos dizer assim. E saber da vida do outro significa que você sabe da intimidade. E saber da intimidade significa que você conhece o cume da pessoa. Porque, de vez em quando, eu tava nos problemas pessoais aí no passado e tal, e sempre tive algumas dúvidas assim, sobre religião mesmo. Então, até que eu fiquei um tempo evangélico e depois fiquei um tempo na católica e tal. E eu ficava ouvindo algumas rádios. Eu ouvia bastante evangélica. Católica não tem quase, né? Essas rádios clandestinas. Mas católica tem bastante. E também ouvi aquela a 95, a Rádio Mundial. Lá tem um monte de coisa. E tem Eles criticam uns de físicos. uma forma incrível, né? Tem uns físicos lá, metafísica, não sei o que eles associam a imagem de Jesus como um grande mestre. Eles têm tipo uma fé. Metafísica, não sei o que lá. Metafísica é um estudo para além do físico, do existente. Eu achei Entraria no mundo espiritual mesmo. E às vezes eu ficava ouvindo só para me ter uma noção do lado de lá, assim, o que é que eles, a maneira como eles enxergam, sabe? Eu ficava ouvindo, né? Em vez em quando eu ouço, fico ouvindo assim, só para me ver a resenha. É bom, né? Você entender um pouquinho. É bom, Tudo é só válido. que aí tem que ficar bem esperto para não entrar em conflitos aí dentro, porque realmente pode dar conflitos. Se não entender bem o que quer dizer. Mas eu só fico espiando só para ver o movimento. Onde que a gente está mesmo? Capitão 9. Capitão. Na casa da Dona Marta. Continua com a cegueira aí do Estamos na do cegueira cego. né? Continua a polêmica do cego. Ele era cego. Mas você conseguiu Ele não entender era um pouco, cego. pelo menos? Se sairmos daqui hoje, pelo menos compreendendo um pouquinho disso, a gente volta. Eu tô tentando entender. Pois. Então tá. Tô tentando entender porque... É que assim, a gente tem que seguir. Se a gente parar só e ficar, a gente não vai patinar. Não é a primeira vez que eu li. Todas as vezes que eu li, eu entendi da cegueira
visual. Sim. Ele pode ter sido curado da cegueira visual e da cegueira Então, da fé. eu quero entender. Vamos lá, então. De repente ele acreditou tanto que ele foi. Tá frio. Quem de nós aqui vamos falar com certeza que esse cego não era cego? Sim. Quem estava lá para vivenciar esse momento e te Exatamente. dizer? É. Pode ser que realmente ele era um cego, mas ele ouvia, É. né? E ele acreditou. Ele acreditou e aconteceu esse milagre na vida dele. Ele voltou a enxergar e ser um seguidor. Vamos lá, gente. Vamos. Quem pode ler? Então, começa a ler, por favor. O que você quer que ler? A gente lê para estudar, não vai ler, não? Não, agora vamos começar, vamos voltar a ler tudo de novo? É, não, fazer o desmiuçar a parte, parte sim. por parte, igual a gente faz. Vamos escolher os termos aqui, né? Diz assim. Ou então vai escolhendo versículos, Então a vai, gente vai. veja aí o que. Ou por hoje já encerrou. Não, não Não, encerrou não, calma porque aí. eu Você vai ter que deixa explicar eu essa ver. história pra nós aí, rapaz. Então vamos lá. Ah, diz aqui, deixa eu ver aqui, Qual o versículo? versículo 3. 3. Peraí. 2. Do 9. Jesus respondeu, não foi ele que pecou, nem seus pais, mas ele é cego para que nele se manifestem as obras de Deus. Nós temos que realizar as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Está chegando a noite e ninguém poderá trabalhar. Essa é uma parte interessante. E aí? Hum. O que significa tudo isso? Dia, noite. Trabalhar, Isso, Certo, então vamos tá. lá. obra. Então, é o que eu falei, a gente vai Vamos citar parte por parte, né? Então vamos lá, eles perguntaram para Jesus quem que havia pecado e tal. E é isso aí, eu já expliquei que não pecou, Nem pai, né? nem mãe. não foi pai não mãe e tal, o pecado está preso ainda naquela doutrina antiga, certo? E aí diz, nós temos que realizar as obras daquele que me enviou. Isso. Jesus está falando de si Deus. próprio. Jesus tem que. Jesus está falando de si próprio, Sim, está falando da pessoa de Deus, sim. certo? Que é a Enquanto primeira é pessoa dia. da Trindade. Enquanto é dia, por quê? Enquanto ele ainda está presente na humanidade. Ah, entendi. Enquanto ele está aqui. Enquanto ele está aqui, Enquanto presente o na homem humanidade. já- Por quê? Porque no quinto está escrito aí, versículo 5. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Sim. A partir do momento que tirar Jesus do mundo, tudo vai se tornar trevas. Então, continua aí. E ninguém poderá... Peraí. Vem a Enquanto é noite. dia. Está chegando a noite e ninguém poderá trabalhar. Então, exatamente por causa disso. Quando chegar a noite, quando retirar Jesus totalmente da humanidade, não vai se ter mais a luz. Entendi. Então, automaticamente, o que ele está usando toda a Bíblia também é dita em palavras que as pessoas têm conhecimento. Ali no momento, estão vivendo. Tem que pegar uma interpretação, né? Certo? Então, o que acontece? Os autores não poderiam colocar palavras que fossem desconhecidas para aquele povo naquela época. Né? Assim como hoje. Por que hoje é mais fácil a interpretação? Porque hoje existem obras literárias de pessoas que estudou, que foi lá atrás, que viu arqueologia, que viu estudos e tudo mais, que são os teólogos. Né? Existem obras para nos ajudar, para ajudar a nos entender. É claramente, se a gente for pegar ela literalmente como está aqui, a gente vai pensar que o dia é dia quando está sol e noite quando está escuro, que a gente volta para casa e vai descansar. Então, essa é a linguagem que se tem para falar naquela época. Mas aí, hoje em dia, com o estudo, a gente vai entender que quando fala dia, quando fala luz, está falando dele estar presente. Ah, quando vem as trevas, é quando ele está ausente. Quando houve a crucificação lá, porque a gente sabe toda a história da crucificação. Tem um momento que fala que agora está em trevas, porque houve a morte de Jesus. É claro que isso aqui é uma figura de linguagem. Né? Ela é um sinal, ela é simbólica. Então, é exatamente isso. Quando se passa a entender que está de dia, é porque nós estamos com a presença de Jesus no meio de nós. Noite, quando ele foi retirado de nós. Então, aqui quando ele fala que vai vir a noite e ninguém pode trabalhar, eu vou morrer. De novo, ele volta a falar da sua morte. Ele vai ser retirado da humanidade. É o que a gente já viu outras passagens também. Né? No 8º, por exemplo, a gente viu lá, toda hora os soldados estão lá perto, mas ele não se entregou porque não chegou a hora. Não chegou agora. E aqui ele está falando, vem a noite.
Ou seja, vai vir o meu tempo no qual você entregue e não estarei mais entre vós. Continua no 5 aí. E Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do E é mundo. engraçado que a Bíblia realmente tem que ter cuidado pra ler, porque igual a Marta falou aí, no versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E quando não tiver? Então, aí, essa Eu parte poderia aqui, entender ao contrário. É. Não é mais a luz do mundo. essa parte aqui da luz, exatamente é onde o foco está aqui no capítulo 9. Porque o capítulo 9 ele perde, porque os personagens eles roubam a cena de Jesus. Todos os personagens aqui, se você for ver, quem que a gente evidenciou do começo até agora? O cego. Mas o cego não é o principal. O principal é a luz, é Jesus. Só que o que acontece? Todas as pregações, todo momento, sempre fica no cego. E esquece Jesus. Mas ele está falando exatamente. O foco do Evangelho do capítulo 9 de João é: eu sou a luz do mundo. Que é o mesmo foco do capítulo 8. Quem crê em mim, que é do capítulo 7. Quem crê em mim, Jesus falando. Né? O capítulo 4, todo ele, capítulo 5. O Evangelho de João, assim como todo o livro, a Bíblia, é interessantíssimo. No Antigo Testamento, que é a grande questão aqui, a grande briga, está apontando para Jesus. Jesus se fez presente. Tudo volta para ele. Só que ele é retirado do nosso meio. Na morte e tudo mais. E o que nós fazemos hoje? A gente tira o foco de Jesus. Aqui ficou bem claro isso, né? Porque esse tempo todo... Por isso tem que ter cuidado com as pregações. Porque nesse falar só da cura do cego, não se fala da importância de Jesus para que você tenha uma cura mesmo, que você fica só na cura do que aconteceu no cego, mas... Olha, Jesus vai curar essa noite, ele está curando, ele está curando, ele está curando. E aí o que a gente acredita? Nós chegamos a beber tanto disso, de que Jesus... eu tô com dor na minha unha esquerda, eu vou lá para Jesus me curar. O grande erro está aí, não é essa a questão. Por isso que esse cego, aqui eu coloco, e os autores aqui colocam, que não é um cego de cegueira visual, mas é um cego espiritual, que está ali no meio de Jesus e não enxerga Jesus. Agora eu creio que, acho que você pedindo para Jesus, para Deus, ele cura, ele liberta. Sim, não estou falando que ele não cura. Não, tô falando. Mas eu estou colocando que a gente fica muito focado só no que eu quero para mim, eu quero a minha cura para mim. Eu quero que o rabo da lagartixa volte a crescer. Mas a gente foca que Jesus ele pode dar ou não, de acordo com a vontade dele, porque ele é Deus e o que for melhor para mim ele vai dar. E às vezes não é o rabo da lagartixa crescer. Porque ele sabe que realmente... Entendeu? Mas ele é o cara, né? A gente foca tanto numa... Nós somos... Aqui nesse livro... Não foi nesse não, é nesse aqui. Fala exatamente isso que eu falei agora, do egoísmo nosso. E é o que eu vou ler agora para vocês, quer ver? O esboço acima esclarece de forma dramática, são 6 cenas. Tal. O diálogo magnífico, os personagens são sucessivamente, os personagens são sucessivamente misericordiosos, confusos, fortes, valentões, fracos e egoístas. O que isso aqui está dizendo? O que o autor está falando? Que a cena aqui está sempre se tratando de pessoas que são fortes, fracas, egoístas e tudo mais. E o que eu quero trazer para nós é que quando a gente fica só nessa questão da cura, nós somos egoístas. Quando a gente vai pedir cura para Deus dessa forma milagrosa na igreja, a gente não fala assim: Senhor, o que for da sua vontade, faça. Eu estou com câncer, meu Deus, me cura, eu preciso que o Senhor me cure agora, em meu nome, porque senão... Mas peraí, será que a vontade de Deus ali é realmente a cura do câncer e tal, naquele momento? É por isso que acontece tanta troca hoje em dia das religiões aí, de igreja para igreja, que ninguém para em lugar nenhum, porque está em busca de um milagre que é o milagre que eu quero, não é? E às vezes a cura não é essa, a cura é outra. Né? Às vezes a cura que Jesus quer que cure o nosso coração no sentido de, olha, seja melhor, você precisa ser melhor, né? Mais amável. E às vezes a gente não enxerga assim. Aí a gente fica cegos. Sexto, né? Minha dúvida já foi. Vai a sua Tem pergunta aí. dúvida, moça? Não, tem certeza? Acha qual é a sua opção? Tenho. A minha dúvida eu já perguntei já. Pode, mas se tiver dúvida e eu souber também, porque eu não sei tudo, graças a Deus,
Aí você pergunta, se eu souber a gente vai responder, se não souber eu vou falar, olha, volta no outro encontro e eu vou pesquisar o que você falou porque eu realmente não sei, certo? Quer dizer que esse tanque aí de Siloé o que é? O tanque é uma piscina que existiu, hoje ela é seca, lá em Jerusalém, certo? E é a mesma piscina que eles acreditavam que borbulhava, a gente viu isso já no... É essa mesmo? É a mesma lá, que eles acreditavam que borbulhava, e quando borbulhava é porque o anjo estava se banhando, a pessoa que se jogasse lá, ela saía lá curada. Mas a questão não é isso, a questão está no nome. Siloé é o enviado. Quem é o enviado de Deus? Jesus. Quem pode curar? É Jesus. O que Não é a significa o enviado? Agora, por que Jesus então mandou ele ir para Siloé? Porque Siloé está toda a crença do Antigo Testamento. Que significa o enviado. E quem é o enviado? Aquele que veio em nome do Pai. Está aqui no versículo 4 aqui, ó. Enquanto é dia, temos que realizar a obra daquele que me enviou. O enviado é Jesus Cristo. Mas por que Jesus mandou? É como se Jesus tivesse falado assim, volta lá nas Escrituras, lá nos profetas, lá no passado, e veja quem eu sou. É igual eu falei agora, o Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus, é Ele, o cara que vai vir. Então Jesus está falando para ele, olha, volta lá nas Escrituras, volta lá no seu passado, vai lá na piscina de Siloé e veja quem eu sou. É como se Jesus falasse assim, vai pegar a Bíblia e lê. Mas de outra forma ele está dizendo isso, que os autores disseram. Então por isso que Jesus manda voltar para a piscina de Siloé. Para achar quem? O enviado, mas quem é enviado? Não é a piscina já estava lá. O enviado é Jesus Cristo. E tudo isso aconteceu num sábado também? Sábado, por quê? Porque no sábado. Porque na verdade é questão de novo. Não é questão de. Na verdade, não importa se foi sábado, domingo, segunda, terça, quarta, não interessa o dia. Mas quando o autor coloca sábado, exatamente por quê? Porque eles tinham a mania de se encontrar durante o sábado. A sua igreja nova que estava surgindo, a cristandade se encontrava sábados. Então o que os judeus faziam? Iam lá perseguir eles que estavam lá no seu encontro religioso cristão, porque eles ainda não tinham ciência que eles eram cristãos, mas cristãos, e mas sábado não pode ter isso. Só que sábado eles estavam lá na sinagoga. Então não pode realizar milagre, não pode fazer as coisas. Então por isso que a grande briga do sábado com a ideia de João sempre vai ter. Todos os encontros vai ser sábado. Por que João coloca isso sábado? Porque sábado era o dia que os judeus tinham, que é aquele dia sagrado. E nada pode se fazer no sábado. Eles estão mostrando que Jesus é maior que o sábado. A gente viu isso, eu acho que no 4º capítulo, quando a gente estudou. Jesus ele é maior, ele é o Senhor do sábado. Então por que a gente ainda fica no dia, né? A questão do dia. É isso que eles estão tendo aqui a disputa. E é interessante que ele foi para Siloé e voltou vendo claro. Ele viu claro, então significa que ele já via. Ele só não tinha clareza. Essa é a ideia. Ele volta vendo claro. Está aqui na minha Bíblia, está na senhora? É no versículo 7º, no finalzinho. O cego foi, lavou-se e voltou vendo claro. Minha pai voltou enxergando. Ele voltou Como que tá enxergando. de vocês, né? No finalzinho lá. Dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Voltou vendo. Mas ele... Aí que ele tá. Se ele não enxergava, como que ele foi? Como que ele sabia onde ficava? Ele sabe onde fica. Tava um monte de gente lá acompanhando pra ver se ele ia voltar enxergando, tá entendendo? Naquela época, junto lá, aquela vai varetinha de acontecer cego mesmo. que existe hoje em dia, não tinha aquela vareta. Tudo bem, ele pegou um bastão. Então, ele tava com um bastão na mão. Eu não sei. Eu, se estivesse lá, eu ia junto pra ver se ia acontecer não, esse milagre. Né? Mas é isso que é interessante, exatamente o questionar-se, né? É o entender as coisas, como que funcionam, né? Então, um versículo, não sei se você já posso Pode, qual que é? mencionar alguns aqui. Traz essa água, por favor. Qual é? É o 20. 20 mesmo? Calma aí. É o 27. Obrigado. 27. 27.
Vamos lá. Respondeu-lhe. Não, vou ler o 26 que acho que dá mais para entender. E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vou. De palavra difícil de falar, hein? Já vos disse, né? Não, aqui tá- Já vou disse. Minha língua dá trabalho para pronunciar. Na minha Já tá mais vou simples. disse. E não ouviste, para que os quereis tornar a ouvir. Quereis, porventura, fazer vós também seus discípulos? Isso aqui quem está falando é o cego, né? Ex-cego, né? Vamos lá com calma, porque É o aí... ex-cego que está falando isso aqui. Não, peraí. Deixa eu pegar aqui na cena. É o versículo quê? 27. 26 e 27. 27, né? Na divisão aqui das cenas fica melhor. É o cego mesmo. É o cego Porque que tá lá na falando. 24 tá. Então as autoridades dos judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e lhe disseram: 27 é o cego que tá falando. Uhum. Isso. É o cego. É o cego que está falando. Confessa a verdade. Aqui quem tá questionando, pondo na parede, são as autoridades dos judeus, né? Isso. Ah, E aí, fala a continua. verdade, confessa aí. Eu acho que aí, no caso, né? O ator tá narrando. Mas qual que é a sua dúvida que surgiu aí? Não, que eu acho que tem. Eu tô chegando, começando a te entender. Que é um diálogo, né? Então, a Então, diferença você viu de- quando fala aqui A de diferença seguir? de visão espiritual como que é? Visual é outra que é? É espiritual mesmo, né? então. Então, você viu como fala aqui de seguir? Por isso que eu voltei naquele no Então, ó, oito lá. ele E é isso respondeu. aqui, ó. Agora eu tô lendo do livro aqui, ó, comentários bíblicos, tá? É o mesmo, tá dividido também aqui. Ó. Ele respondeu, às autoridades, lá no capítulo 26. É a segunda autoridade que aparece aí, tá? No texto. Eles lhe disseram: O que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: Eu já vou-lo contei, ou seja, eu já contei a vocês, mas vós não escutastes. Por que querem ouvi-lo mais uma vez? Desejais acaso tornar-vos seus discípulos também? Aí a autoridade fala, no 28. Ou seja, aqui é o cego falando: vocês querem tornar discípulo dele? De Vocês Jesus. querem ser discípulos de Jesus? É isso. E aí as autoridades colocam lá, os fariseus se puseram a injuriar e dizia: Tu és discípulo dele, nós somos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, ao passo que este não sabemos de onde é. Tô começando a... Tá começando a entender que o cego, Eu tô querendo enxergar. você tá enxergando agora. Olha, que bom. Louvado seja Deus. O Glória. importante é enxergar. Ô, O importante é perder a cegueira. Não, mas você tá entendendo, Marta? Não sei se você ainda tá cega ainda já. Mas é por isso que eu falei. Não, eu acho Se a gente pegar na que ordem eu tô aqui, cega de um olho só. Tá começando a abrir. se a gente pegar aqui na ordem e for lendo parte por parte, é que eu já quis mudar um pouquinho. Eu quis fazer uma leitura dinâmica, né? Pra gente poder depois Pra comentar. entender, né? Depois. Isso. Só que assim, quando a gente pega e já faz a leitura, a gente já vai quebrando esses paradigmas que a gente já tem. Né? Então vamos lá, no sexto, né? Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lama com a saliva e aplicou sobre os seus olhos. Ele lhes disse: vai lavar-te na piscina de Siloé. Esse ato aqui de fazer lama, de colocar nos olhos, é o que? São os sacramentais que a igreja primitiva utilizava. Sacramentais são aquela coisa lá de usar água, usar sal, usar vela no batismo. Nas igrejas, por exemplo, algumas igrejas evangélicas, existem também símbolos sacramentais e também vai para a piscina, entra dentro da piscina. Na igreja católica tem lá a vela, tal, alguns símbolos que são sacramentais. A igreja primitiva utilizava a terra, usava água, usava sal, usava ervas de diversos tipos, matos e tal, até hoje nos óleos, né? Por isso que o óleo ele tem o intuito de ter cheiro. Tinha mais de 13 ervas fortes que faziam dentro do óleo para ficar com cheiro. Por quê? Qual que era a ideia do batismo? Que quando a pessoa fosse batizada, ela tinha que sair andando e as pessoas tinham que sentir o perfume.
Porque o perfume significava o cheiro de Deus. Né? E aí a pessoa sabia que ela, opa, é um novo cristão. É um judeu que agora é um novo cristão. Ou um pagão também que se tornou cristão. Então isso na igreja primitiva. Aqui quando ele fala que usou isso aqui, esses materiais, está falando de sacramentais. E aí eu volto a lembrar uma vez eu falando aqui, foi inclusive aqui que a gente estava tendo encontro, e eu falei sobre os sinais, lembra do que eu usei até o símbolo da água na sua casa também, tal. Não é o sinal, porque não foi isso que curou ele. Foi Jesus que deu a ele a visão de enxergar que Jesus é o Jesus, o Messias, Filho de Deus vindo para a salvação da humanidade. É isso que Jesus importa. Só que o que acontece aqui? Eles estão utilizando símbolos que eles usavam, tá? Então, tendo cuspido na terra, fez lama com a saliva. Primeiro, Jesus precisava fazer lama? Jesus não é o cara, não é Deus. Ele não precisava nem fazer assim, ele piscava, o cara abriu os olhos. Ele não precisava nem piscar, ele pensa. Ele tinha que mostrar. Então, só que o que acontece? Por que tem isso aqui? Porque isso aqui está se remetendo à igreja primitiva. Então está se remetendo ao milagre, no milagre não, desculpa. Está se remetendo à comunidade primitiva. A comunidade primitiva, como que fazia o batismo? Usava alguns sinais. E essa aqui, lá, não sei agora, não lembro onde era, a igreja primitiva aqui, de João. Falei isso no primeiro encontro, eu já não lembro mais, faz muito tempo. Antioquia, eu acho. Se eu não me engano, era em Antioquia que estava a igreja. Se não tá, também, se não é Antioquia, era por aí. Tinha uma igreja lá e tal, que era da comunidade de João. Então eles usavam esses sacramentais para o batismo. E o cego foi, lavou-se na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo claro. O que a gente já comentou. Então aqui, no capítulo 6 até o 7, está falando que ele se batiza. Ele aceitou Jesus Cristo, a proposta de Jesus Cristo na vida dele. 8º. Os vizinhos, aí entrou agora um novo personagem. Por que os vizinhos? Porque ele batizou, ele aceitou aquela comunidade, ele aceitou ser cristão. E aqueles que são próximos, que é o judaísmo, vai interpelar. Os vizinhos, então, e os que estavam acostumados a vê-lo antes, ou seja, ele ia antes na sinagoga, ele estava presente antes lá no meio, no movimento, agora está indo ali naquela outra igreja, naquela outra comunidade. Costumava ver antes, porque era mendigo. Aqui também é interessante esse termo que era mendigo, no sentido que ele vivia de pouca, de migalhas. Essas migalhas está também remetendo ao que era passado. Porque agora ele tem a plenitude, que ele aceitou Jesus Cristo. Então antes ele aceitava qualquer coisa. Agora ele está enxergando Jesus, ele quer coisa boa. É o que eu falei com vocês no comecinho dos nossos encontros, no intuito de termos encontro. Igual você me questionar, mas você vai para a igreja hoje e tal? Eu falei, cara, eu já não posso mais beber sopinha. Eu já lembra que eu até brinquei? Foi uma brincadeira, mas é o mesmo sentido. Ele vivia antes de migalhas. Agora ele está com Jesus Cristo. Antes eu bebia sopinha. Agora eu estou na feijoada. Então, tipo, da feijoada tem que pôr uma permanência. Negócio forte, uma substância. É Jesus. Só na minha presença mesmo, né? Hã? Só na minha presença mesmo, né? Presente de Jesus. Né? Exatamente. Então, peraí. Aquela sopinha, aquela migalha que ele vivia antes, ele já não vive mais. Então, por isso que era mendigo. E não esse que ficava sentado a mendigar. Ou seja, não é esse que ficava no banco da igreja. Não é esse que só estava lá. Agora já está com essa autoridade, com esse poder. Alguns diziam. Não é ele não. Não, Parece não, com é ele, outro, mas não é. parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então, como se abriu teus olhos? Ou seja, como que você enxergou essa verdade? Respondeu, um homem chamado Jesus fez lama, ou seja, eu fui batizado no sangue do Cordeiro, fui batizado em Jesus. Aplicou meus olhos e disse, vai a Siloé,
vai ao passado, vai às escrituras, aos profetas, volta ao que você já estudou na sinagoga e veja quem sou eu. Eu fui, lavei-me, recobrei a vista. Eu voltei lá no Antigo Testamento. Eu li, entendi quem é Jesus. Disseram-lhe, onde está ele? Disse, não sei. Aqui, Jesus já morreu, já ressuscitou. Então ele agora sabe de Jesus, mas agora já não tem mais... Jesus não está aqui agora, corpo físico. Mas eu sei quem é Jesus. Isso que importa, a fé. Aqui no capítulo 9, este homem, por isso que a obra de Deus lá no versículo 3, vai se manifestada nele, porque agora ele tem fé em Jesus Cristo. Coisa que aqui no capítulo 8 lá, está tendo aquela disputa com os judeus, a falta de fé em Jesus. Então não sei. Até porque, olha só, não sei, onde está ele? Não sei. O que Jesus disse lá atrás? Para onde eu vou, vós não sabeis onde é. Não podereis ir. Não podereis ir, não sabeis onde é. Tá. Então, ou seja, ele está voltando ao que está ali no capítulo 8, certo? Conduziram-no para fora os fariseus. Ou seja, ele sai da sinagoga, ele é expulso, a diáspora, a separação. Conduziram para fora, pois era sábado. A gente já explicou o que era, o sábado e tudo mais. Os fariseus perguntaram-lhe novamente como tinha recobrado a vista. Aí ele fala de novo, tal. Né? Vamos lá, versículo 16. Diziam então alguns fariseus, este homem não vem de Deus. Voltando ao capítulo 8, que a gente já estudou, né? Tá aquela disputa. Mas se ele faz isso, nós sabemos quem é Jesus, como que agora ele pode falar que ele é Deus, veio de Deus, nós conhecemos a família dele, tal. Não, esse homem não. Quem está falando isso aqui são os fariseus, que não aceitam Jesus. Aí o próprio homem fala, mas como um pecador tem tais sinais? Eu acredito em Jesus agora. Mas como que vocês falam que... Não, ele não é, ele é Jesus, ele é o Filho de Deus. O homem está batendo na tecla falando isso. Siga ele, então. E aí, mas quem é ele? É um profeta. Os judeus não creram que ele fora cego, enquanto não chamaram seus pais para que recuperasse a vista. Ou seja, vamos voltar à tradição antiga. Né? Chamar os seus pais é voltar àquela tradição antiga. Este é o vosso filho, dizia ter nascido cego, ou seja, esse é judeu? É um judeu esse cara que está aqui agora para os cristãos? Sim, ele é nosso filho. Mas como que ele enxerga essas coisas? Não sei, pergunta para ele. Ele conhece as escrituras. Ele conhece a Torá. Ele conhece os profetas. Ele conhece Moisés, pergunta para ele. Ele tem maioridade. Ele já sabe das coisas que a gente ensinou. Mas também com medo, né? Porque... Não, isso os pais. Então. Os pais aqui são judeus verdadeiros, autênticos. Eles Sim, eles não vão querem. aceitar. Porque se eles aceitarem que ele aceitou Jesus, eles também são expulsos da sinagoga. Tanto que onde que vai estar isso? Os seus pais responderam, não sabemos que sabemos que é nosso filho, que nasceu cego, ou seja, sabemos que é nosso filho, da nossa doutrina judaica. Como ele vê agora, nós não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Interrogue-o. Ele já tem idade. Ele já viveu as escrituras com a gente. Na Torá. Ele mesmo explicará. Seus pais assim disseram com medo dos judeus. Pois os judeus já tinham combinado. Se alguém deles reconhecer Jesus como Cristo, será expulso da sinagoga. Isso aqui, versículo 22. Tá vendo? Uhum. Por quê? O rapaz foi expulso da sinagoga. Por isso seus pais disseram, ele tem idade, interrogue-o. Nós vamos ficar ainda no nosso velho. Vocês podem ir pro novo. Eu coloquei. Né? É isso que está se passando Eu aqui. acho que é. Aceite Jesus, mas nós vamos ficar com Moisés. Essa questão é uma grande metáfora, então. Uma grande metáfora que tem um grande sentido O que teológico. você acha, Marta? Né? É mesmo. É uma grande metáfora que tem grande sentido teológico. E que os pregadores aí fora não põem ela quando vai pregar. Só fala do É cego. bem polêmica essa passagem. Né?
Até são coisas assim que Polêmica. que eu li e reli de Certo, novo, é. achei que Alguém falar pra mim, é assim, eu também fico naquela. Então, aqui o grande segredo tá o quê? De novo, é aceitar Jesus Cristo. Jesus é Ele, não é nada. É interessante que, assim, nós estamos agora, vamos começar o 24, versículo 24. Esses dias eu encontrei uma senhora muito respeitosa, eu respeito muito, ela me respeita, tudo, né, da igreja, que sabe que eu fazia parte, tudo. E a gente desceu juntos, eu estava descendo a rua da minha casa, encontrei com ela, a gente estava descendo até perto da estação. E a gente foi conversando. Conversa vai, conversa vem, conversa vai e vem. Ah, e você, não está indo mais para a igreja mesmo? Eu falei, olha, a senhora sabe pouca coisa do que me aconteceu, tudo depois que me aconteceu, já não cabe mais eu ir. Não, mas vai, porque tal, tem que aceitar Jesus, filho. Cara, eu vivi lá dentro. Será que eu... Tipo, mas enfim, tá, eu respeitei ela e tal. Aí ela, olha, vai sim, porque não pode deixar Jesus de lado. Tá vendo a ideia aqui? se não estiver dentro da igreja, Não tá dentro da igreja, então você não, não tá tem com Jesus, Jesus. então. É claro que é um pensamento pobre, porque ela, né, na sua própria pobre ignorância e tudo, não tem conhecimento, mas acha que é isso. Né? Que quem não está dentro da igreja não tem Jesus. Né? Só porque eu não estou mais fazendo parte daquela comunidade na qual eu fazia parte. Né? Mas aí vamos lá. 24. Chamaram então a segunda vez e o homem que fora cego. E lhe disseram: dá glória a Deus, sabemos que este homem é um pecador. Respondeu ele: dá glória a Deus, né? Interessante aqui. Ou seja, por que essa questão aqui? Os judeus não aceitam Jesus porque não aceitam ele como Deus. Então dá glória a Deus dos nossos pais, não a este homem. Mas o próprio Jesus e o Pai se equiparam, né? A gente já viu isso em outras passagens. Então, ao dar glória a Jesus, naturalmente já se dá glória ao Pai. Já se dá glória ao Espírito Santo. Já se dá glória a Deus quando se dá glória a Jesus. Mas isso, na concepção daquele tempo, não se percebiam ainda. Os judeus ainda não tinham ideia, como não tem hoje. O judeu aceita Jesus como sendo um grande profeta, não como sendo o Messias, como sendo o enviado de Deus, o Filho de Deus, que é o próprio Deus. Sabemos que este homem é pecador, respondeu-lhe. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, que agora eu era cego e vejo. É interessante, né? Toda hora nisso. Eu estou enxergando a real. Já vos disse e não ouvistes? Porque quereis ouvir novamente? Por acaso quereis também tornar-vos seus discípulos? Ou seja, vocês não querem vir e fazer parte dessa nova obra da cristandade? Injuriaram-o e disseram: tu sim és seu discípulo, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: isso é espantoso. Vós não sabeis de onde ele é, e no entanto abriu os meus olhos. Isso é espantoso. Vocês conhecem a Torá, vocês têm os profetas, vocês têm Moisés, mas não sabem quem é Jesus Cristo. Se fosse para traduzir hoje, seria mais ou menos essa tradução. Como pode você conhecer a Torá, conhecer Moisés, conhecer os profetas, saber de tudo isso e não reconhecer Jesus Cristo? É isso que o homem está falando. Esse versículo 30 reforça mais essa ideia, que é uma grande metáfora, né? Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é religioso e faz a vontade dele, ele o escuta. De novo, tá a briga da religião. Ele o escuta. É religioso. É temente a Deus. É temente a Deus. Temente a Deus. Religioso. Temente a Deus também, nesse sentido. Faz a vontade e ele escuta. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de cego de nascença.
Se esse homem, o cego de nascença, de novo, é aquela questão lá que já explicamos. O cego de nascença, porque ele estava dentro de uma doutrina, dentro de uma cultura. De nascença, ele nasceu. É interessante quando, vou trazer para a nossa realidade, né? Quando alguém fala assim para pai, para mãe, eu não quero mais ser da sua religião, né? É a mesma coisa aqui. É o filho que não quer mais seguir a religião dos pais. É um filho que deixa o judaísmo e quer seguir o cristianismo, quer seguir Jesus Cristo. Versículo, qual que é? 33. 33? Isso. Se esse homem não viesse de Deus, nada poderia fazer. Respondeu-lhe: Tu nasceste todo em pecado e nos ensinas? E o expulsaram. Jesus ouviu que o expulsaram, entrando... Aqui interessante, expulsaram de novo naquela questão. Ele deixou a sinagoga. Ele abandona a sinagoga. Então. Jesus, ouvindo que ele havia sido expulsado, entrando, disse-lhe: Credes no Filho do Homem? E ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu possa crer nele? E Jesus disse: Tu o vês, é quem te fala. Exclamou ele: Creio, Senhor. E prostrou diante dele. Prostrou diante dele aqui é o Antigo Testamento se prostra diante do Novo. É o velho, é a Torá que se dobra para o novo que vem, que já chegou, que está presente em nós. É isso que importa. Desculpa, qual é esse versículo que você está lendo? Eu estou meio indeciso. Versículo 35. 35. É. Jesus ouviu que tinha expulsado e encontrando disse-lhe: Crês tu, Filho de Deus? Sim, sim. Aí ele vai lá e exclama: Creio, Senhor. E prostrou diante dele. Ou seja, a Torá se dobra para o Evangelho. Podemos pensar dessa forma. Tá vendo? Então disse Jesus: Malandrão, hein? Para um discernimento. Daqui a pouco eu volto, tá? É quem... Peraí, eu me perdi aí. Então disse Jesus, para um discernimento. É que vim para este mundo. Viu? Os caras olhando. Obrigado. Ah, Então disse Jesus, foi para um discernimento é que vim para este mundo. Aqui. Olha essa parte aqui, como está no da senhora aí, versículo 39. Entendeu? Tá. Peraí. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Isso. Como está no seu aí, 39? E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os não venham, vejam, e os que veem sejam cegos. Veem, sejam cegos. Os que veem sejam cegos, certo? Aí já começa a quebrar toda aquela questão da cegueira, como eu lembro, que foi explicado. Cegos que veem, vão cegos e tal. E os que não enxergam, vai enxergar. Como que tá na sua aí? O meu tá parecido com o dela. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, assim, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Tá vendo como ficou claro agora? É A verdade. cegueira lá do... E aqui é muito interessante isso, né? A gente já falou isso em alguns outros encontros que nós tivemos, né? Sobre essa questão de que Jesus ele rompe, né, com isso. E alguns, é o que está no capítulo 8 todinho, né? Capítulo 7, 8. Toda hora que ela, agora eu sou de Jesus, eu não sou mais, tipo, não sou do... Peraí, sou, não sou, como fica isso? É o que está aqui, né? E Jesus veio exatamente para isso. Aqui terminou de explicar, hein? 40. Alguns fariseus que se achavam com ele ouviram isso e disseram: Acaso nós também somos cegos? Respondeu Jesus: Se fosseis cegos, não tereis pecado. Mas dizeis: Nós vemos, vosso pecado permanece. O que está dizendo aqui nesse finalzinho? Então está sendo questionado. Então, peraí.
eu sou cego porque eu vivo no meu passado, vivo na Torá, vivo na minha doutrina. Aí Jesus vai falar, se você continuar vivendo desse jeito, na sua doutrina, você vai permanecer cego. Agora, se você quiser vir para mim, você vai enxergar. E aí, se você não enxerga, o pecado aqui está voltando lá para o 8º. É aquela questão da crença. Se eu acredito em Jesus, o Evangelho de João ele bem traz isso. Se eu creio em Jesus, eu não peco. Não é pecado, como a gente viu na vida inteira falando sobre um monte de coisa. Pecado, o que é pecado? O que é o pecado contra o Espírito Santo? Que você várias vezes já colocou para nós. Exatamente o não acreditar. O maior pecado está em exatamente não crer em Jesus como sendo Cristo, Filho de Deus. Eu creio em tudo, mas eu não creio em Jesus. Opa, peraí, o grande maior pecado da humanidade. Disse-lhe Jesus, se fossem cegos, não teríeis Pecado. pecado. Se não fosse cego. Se estou errado. Se fosseis cegos. Não tem cegos. nada de não aqui, não. Estou lendo agora. Se fossem cegos, não tereis pecado. Sim. Mas como agora dizeis, vemos, por isso vosso pecado permanece. Quer dizer que eles veem, mas não veem Cristo. Veem a lei de Moisés. Exatamente, eles não têm clareza em Jesus. Eles não enxergam Jesus. Uma hora eu vou falar com o irmão a respeito disso aqui, o que ele entende disso aqui. Mas você entendeu, hoje, assim, a gente fechou o capítulo 9. Mas o grande pecado, então, é exatamente aí. É o não acreditar Jesus sendo Filho de Deus, o Cristo de Deus. Certo? Esse é o grande pecado. E qual que é a cegueira? É permanecer não querendo enxergar isso. Essa é a verdade. Não, aqui fechou. Compreendeu? Fechou. Entendeu que o cego aqui não é cego? Você conseguiu me convencer. No começo não, hein? Mas à medida que vai lendo, que a gente vai estudando, Porque no começo vai aqui, clareando. no começo aqui é cegueira visual mesmo. Não, é o que está aí escrito. Até Mas- porque não tinha. Eu acho assim que Chegou. quando eles foram escrever, começaram a fazer a escrita, eles não tinham ideia de como pôr isso. Mas chegou aqui no meu modo de entender, no versículo 26, e nesse finalzinho aqui. Ficou claro. É Você está enxergando então. verdade. Isso que importa. Franciele, né? Espero que você tenha gostado, que você tenha enxergado. Se gostou e quiser permanecer vindo, pode vir aí. Você já tinha lido esse versículo? Não, esse não. Eu já tinha lido, mas. Comentários finais aí, Dona Marta. Januário. Eu li esse versículo aqui, como nunca entendo, né? Leio, mas não entendo. Não achei que tinha muito conteúdo. Eu já tinha lido e tal, mas aqui não tem muita coisa não. Você falou isso quando você chegou, Vamos né? para o próximo. Você ficou preso no cego. Esse né? aqui eu já sei. Vamos lá. Não, mas aqui foi Por isso que é revelou. importante, né? Esse estudo, porque realmente a gente Descobriu a novidade. vai buscando. Você faz uma leitura, a primeira leitura que eu fiz passou batido. Você Aí eu também. voltei, falei, bom, deixa eu ler mais uma vez. Aí eu comecei a grifar o que eu achei que eu A tava... Bíblia nunca Tava- é batida. Aí eu li a terceira vez. Agora nós lemos corrido, aí eu li a quarta. Depois ainda a gente foi discutindo. Então, realmente, nós estudamos o capítulo 9. Exatamente. Nós não lemos É. o capítulo 9, nós verdade. estudamos. Então, acho que, para mim, tem sido muito importante esses encontros por isso, porque nós estamos vendo um capítulo de cada vez. Às vezes demora, está demorando para terminar João, mas nós estamos estudando João. Eu acho que isso é importante. Não simplesmente ler. E é por isso que eu falei pra vocês lá no comecinho, assim, quando eu propus pra gente pegar o livro de João, que após o estudo de João, os outros vão sendo mais claros. Porque João é o teólogo, né? João é o cara, é o teólogo. Então, nossa, conseguimos compreender a teologia de João
a gente pode ir para os outros evangelhos, a gente pode ir para o Apocalipse, a gente vai entender. Fica claro. E eu acho interessante assim, né? Quando conversando com as pessoas, mesmo no meu trabalho, com amigos, tudo, né? Citam alguma coisa aí, ou eu dou algum exemplo do que a gente tem estudado aqui. E aí as pessoas ficam, mas você é católica, como que você tem esse conhecimento da Bíblia? Eu falo, gente, são as coisas, né? Quer dizer, a Bíblia está aí para todo mundo estudar, independente de ser católico, ser evangélico. E eu não precisei me afastar da minha, eu gosto da Igreja Católica. Tem muita coisa que eu... Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Mas eu gosto, é a minha religião. Eu estou na Igreja Católica. Por isso que eu disse para vocês no começo que não é para ninguém se afastar de eu não me nada. afastei, não pretendo Não tem me vínculo afastar. religioso exatamente por isso. Isso é uma coisa boa que você sempre deixa Mas claro. eu estou estudando a Bíblia. Coisa que dentro da religião católica eu nunca fiz. Eu também, esse ano eu não fui à igreja ainda, mas sempre eu falo. Você é de qual religião, como eu pergunto? É sempre Eu bom, sou evangélica. quem não vai eu aconselho ir. Sim. Independente da religião, Eu também. católica. Quem não vai eu aconselho ir. Minhas irmãs são evangélicas. Uma delas começou o estudo com a gente. Discordou logo no início de tudo, né? E se afastou. Se ela achou melhor pra ela também, né? Então, Mas é isso- o que eu digo. Ela não entendeu, ela viu por outro lado. Então essa cegueira permanece ainda em algumas pessoas que não querem. Nós não Mas se pra ela estamos faz- falando da religião, nós Mas se estamos pra falando ela, do quê? se pra ela faz, se essa cegueira pra ela faz bem, a gente Sim, tem que que continue. a gente tem que entender. Sim, né? sim. É o que eu digo. Eu não me afastei da Igreja Católica, mas eu continuo meu estudo aqui. E eu acho muito bom e agradeço vocês, a gente está se encontrando. Demora de um encontro para o outro, não tem problema, nós continuamos o nosso estudo. Nós temos É pouco, paciência. não tem problema. É, onde dois ou mais estiverem falando o nome de Deus, Deus também tá. então a gente continua. E essa questão acho que é muito viva, porque essas coisas que a gente deixa de entender quando a gente está e a gente entende aqui, acho Olha lá, que Léo lá. É, o O Léo Léo também apareceu. tá aqui com a gente. o Léo também tá, ele ficou de Nem se vida. estiver dormindo, mas ele tá presente, olha lá. Pois é. Ele tá ao vivo. Bom, gente, eu agradeço vocês, vou encerrar lá, o pessoal de casa que nos viu, os que vão ver depois no YouTube também, no Facebook, depois a gente revê. Eu sempre revejo os vídeos depois. Quando eu chego em casa, eu sempre revejo. Obrigado, fiquem com Deus, até mais.